Santo Antônio de Jesus, outrora um refúgio de tranquilidade, havia se tornado um pesadelo palpável, uma cidade que respirava angústia e exalava desespero. O ar, denso e opressivo, carregava um miasma de terror que se infiltrava nos pulmões como um veneno lento e insidioso. As noites, outrora serenas, eram agora devoradas por sombras que se moviam com vida própria, sussurrando segredos antigos em línguas mortas. Os murmúrios profanos que serpenteavam pelas ruas não eram mais meros ecos distantes, mas vozes estridentes que coavam nos ouvidos dos habitantes, arrastando-os para a beira da loucura. Havia um chamado, um sussurro que emanava do próprio centro da terra, uma promessa de prazeres inomináveis e horrores que desafiavam a compreensão humana. Joana acordou em sobressalto, seu corpo encharcado de suor frio, o coração batendo como um tambor frenético em seu peito. O quarto estava envolto em uma escuridão quase sólida, e o espelho no canto parecia devorar a pouca luz que restava. Seu reflexo, distorcido e grotesco, olhava para ela com olhos negros como a noite sem lua, e um sorriso doentio que não pertencia a ela. Antes que pudesse reagir, uma mão espectral emergiu do vidro, fria e viscosa, agarrando-a com uma força inumana. Joana foi arrastada para dentro do espelho, seu corpo esticado e moldado por forças além de sua compreensão. Tentáculos de sombra a envolveram, penetrando sua carne e sua mente, sussurrando palavras antigas que queimavam como fogo em sua alma. Ela gritou, mas o som foi engolido pelo vazio que a cercava. Enquanto isso, Jéssica vagava pelas ruas da cidade, cada passo ressoando como um tambor fúnebre em um mundo que se desintegrava. As ruas, outrora familiares, agora se torciam em espirais impossíveis, os edifícios inclinando-se como gigantes cansados, prontos para desmoronar. Nos becos, figuras sem rosto se entrelaçavam em orgias sacrílegas, seus corpos pulsando em ritmos bestiais que desafiavam a lógica. O ar estava saturado de um desejo sufocante, uma compulsão indomável que fazia sua pele arder e seu coração vacilar entre o medo e a entrega. Jéssica sentia-se atraída por uma força invisível, seus passos a levando inexoravelmente para a igreja da cidade, agora transformada em um templo de perversão e blasfêmia. A igreja, outrora um santuário de paz e devoção, estava irreconhecível. As paredes, antes brancas e imaculadas, agora estavam cobertas de símbolos antigos e proibidos, gravados com sangue que ainda escorria lentamente. Os bancos haviam sido empurrados para os cantos, e no centro do salão principal, um círculo de velas negras queimava com uma chama verde sinistra. Jéssica foi conduzida para dentro por figuras envoltas em mantos escuros, seus rostos ocultos por capuzes que pareciam fundir-se com as sombras. Ela tentou resistir, mas suas pernas pareciam mover-se por vontade própria, levando-a para o centro do círculo. Ali, ela foi recebida por seres que desafiavam a descrição. Eles eram anjos, mas não como os anjos das histórias piedosas. Suas asas eram retorcidas e negras, suas faces uma mistura de beleza celestial e horror demoníaco. Seus olhos brilhavam com uma luz infernal, e seus sorrisos eram cheios de dentes afiados e sedutores. Jéssica foi levada para o altar, onde foi despojada de suas roupas e amarrada com cordas que pareciam vivas, se contorcendo e apertando sua carne. Os anjos começaram a cantar, suas vozes uma mistura de melodia celestial e gritos de dor. O ritual era uma mistura de sexo e violência, uma celebração de prazer e dor que fazia Jéssica gritar e gemer em êxtase e terror. Seu corpo era uma oferenda, sua dor um sacrifício, e seu prazer uma invocação. Enquanto isso, Joana era levada para o centro da cidade, onde um grupo de figuras encapuzadas a esperava. Eles a conduziram para um círculo semelhante ao da igreja, mas aqui as velas eram vermelhas e a chama queimava com um calor intenso e sufocante. No centro do círculo havia uma pira, e ao redor dela, figuras nuas dançavam em um ritmo frenético e hipnótico. Joana foi levada para a pira, onde foi despojada de suas roupas e pintada com símbolos antigos e proibidos, traçados com sangue que ainda estava quente.
Ela foi colocada sobre a pira, e as figuras começaram a cantar, suas vozes uma mistura de gritos e sussurros que faziam o ar vibrar com uma energia maligna. O ritual era uma mistura de erotismo e sacrifício, uma celebração de prazer e dor que fazia Joana gritar e gemer em êxtase e terror. Seu corpo era uma oferenda, sua dor um sacrifício, e seu prazer uma invocação. O sangue que escorria de suas feridas era coletado em taças de ouro e oferecido aos demônios que habitavam o abismo. As figuras dançavam ao redor da pira, seus corpos entrelaçando-se em uma dança de loucura e desejo profano. O clímax do ritual veio quando Joana foi penetrada por uma figura demoníaca, seu corpo contorcendo-se em prazer e dor enquanto o demônio a possuía completamente. O encontro final ocorreu na catedral em ruínas, um lugar outrora sagrado, agora profanado por rituais indescritíveis. O altar, agora convertido em um leito sacrificial, pulsava como carne viva, exalando um odor doce e nauseante. As paredes da catedral estavam cobertas de símbolos antigos e proibidos, gravados com sangue que ainda escorria lentamente. As velas negras que queimavam ao redor do altar emitiam uma chama verde e sinistra, iluminando o salão principal com uma luz que parecia vir de outro mundo. Seres alados, de asas retorcidas e rostos sem forma, entoavam hinos que faziam o ar vibrar com uma energia maligna. Joana e Jéssica se encontraram no centro do caos, seus corpos entrelaçando-se em um ritual de pura loucura e desejo profano. Elas foram induzidas pela magia dos seres ao redor, seus corpos movendo-se em sincronia com os cânticos blasfemos que ecoavam na catedral. Joana e Jéssica começaram a se beijar, seus lábios se encontrando em um beijo que era uma mistura de prazer e dor. Suas línguas se entrelaçavam, explorando cada centímetro da boca uma da outra, enquanto suas mãos exploravam os corpos uma da outra, esfregando-se com uma intensidade que fazia suas peles arder. Joana começou a chupar os seios de Jéssica, sua boca envolvendo os mamilos com uma mistura de suavidade e força que fazia Jéssica gemer de prazer. Jéssica, por sua vez, começou a chupar o pescoço de Joana, seus dentes mordendo suavemente a carne, deixando marcas que logo se transformavam em arranhões. Elas se esfregavam uma na outra, seus corpos entrelaçados em uma dança de loucura e desejo, enquanto os seres ao redor continuavam a entoar seus hinos blasfemos. Enquanto o ápice do prazer começava a chegar, Joana começou a recitar um cântico de prazer, luxúria e invocação. Sua voz era uma mistura de gemidos e sussurros, as palavras fluindo de sua boca como uma melodia proibida. Pelo sangue sagrado e pela carne, eu te invoco, Senhor das Trevas, para que venhas e nos possuas. Ela cantou, sua voz ecoando nas paredes da catedral. Jéssica, por sua vez, começou a recitar uma oração de desejo e sexo e invocação, sua voz uma mistura de gritos e sussurros que faziam o ar vibrar com uma energia maligna. Pelo prazer e pela dor, eu te invoco, Príncipe Celeste, para que venhas e nos consumas. Ela cantou, sua voz uma mistura de prazer e dor. As entidades ao redor começaram a se mover mais rapidamente, seus corpos se contorcendo em uma dança frenética e hipnótica. O ar estava saturado de uma energia maligna, e o chão pulsava com uma força arcana. Joana e Jéssica continuaram a se esfregar uma na outra, seus corpos entrelaçados em uma dança de loucura e desejo, enquanto os seres ao redor continuavam a entoar seus hinos blasfemos. O clímax veio com um trovão abissal, quando o céu se rasgou e o nada devorou tudo. A entidade do nada apareceu, sua forma uma amálgama de tentáculos, olhos e bocas que sussurravam segredos proibidos. Sua presença era uma mistura de pavor e reverência, e o ar vibrava com uma energia maligna que fazia Joana e Jéssica gritar de prazer e dor. A entidade tomou as duas mulheres, seus corpos sendo consumidos pelo abismo enquanto suas almas eram fundidas com as entidades que haviam invocado. O horror cósmico que se abateu sobre a cidade era indescritível, uma manifestação de entidades ancestrais que existiam antes dos deuses e além do tempo. Suas formas mudando constantemente, desafiantes da lógica e da razão. A mente humana, incapaz de compreender tais horrores, só podia compará-los a pesadelos,
Mas mesmo esses eram insuficientes. O terror que emanava dessas criaturas era divino e demoníaco, uma mistura de pavor e reverência que paralisava até os mais corajosos. Santo Antônio de Jesus foi apagada da existência, engolida por horrores além da compreensão humana. O que restou foi apenas o silêncio, um vazio que ecoava com os ecos de um mundo que nunca mais existiria. E no fundo desse vazio, as duas mulheres riam, suas vozes uma mistura de prazer e dor, enquanto o abismo as engolia para sempre.